irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para quem está aqui presencialmente conosco, e vocês que estão aí na sua casa, é um prazer para nós entrarmos aí juntamente com o Espírito Santo, para mudar o ambiente qual você está vivendo, seja ele alegre, seja ele triste, seja ele um ambiente bom, sem preocupação ou com preocupações, mas o Espírito Santo está entrando aí, juntamente conosco, nessa programação, para alegrar o seu coração. Nós estamos aqui na Quinta Jovem, é uma quinta-feira qual nós estamos nos estudos mergulhando na Palavra de Deus. E como foi quinta-feira passada, se os irmãos nos acompanharam, ou se vocês não nos acompanharam, nós vamos estar trazendo aqui um breve relato, bem rapidamente. Nós conversamos com os homens, então foi a Quinta Jovem com eles. Nós falamos ali sobre o livro de Salomão, quer dizer, sobre o livro de Reis, onde Davi, ele dá uma instrução para o seu filho Salomão. Ele fala assim: filho, ser homem. Então nós tratamos desse assunto com os nossos jovens, porque há muitas dificuldades hoje em dia nos lares, onde pais, mães, os líderes familiares, eles não assumem essa responsabilidade de liderança e deixam um vácuo, um vazio ali, e aí então fica faltando algo na vida dos nossos jovens. E nós então, em oração, tivemos esta inspiração pelo Espírito Santo de trazermos palavras direcionadas a esse assunto com os nossos jovens. Então, quinta-feira passada, nós falamos com os homens, e nesta quinta nós estamos com elas. É a quinta-feira jovem com elas. Nós estaremos com a oportunidade com um grupo de louvor só feminino, uma preletora feminina, e as nossas irmãs que estão ali no cenário estarão dando uma palavra de abertura e conselhos de suas vidas, o que viveram, o que receberam de seus pais, como vencer nas adversidades, o que fizeram para formar o caráter delas, o que moldaram elas, o sentimento que elas tiveram e que hoje elas têm, assumindo a responsabilidade do lar. E às vezes a menina, ela vive num mundinho a qual ela acha que não vai ter problema no seu casamento. Então hoje nós vamos instruir sobre casamento, namoro, temperança, comportamento, profissão, vida espiritual. São conselhos aqui valorosos. Aproveitem. Os irmãos que estão aqui, aproveitem. E os irmãos que estão em casa também aproveitem. Então, com essa minha palavra aqui de transição, eu já passo agora para a irmã Nadine. Ela está no cenário ali que foi moldado, preparado para receber algumas convidadas para estar falando para os irmãos. Nossa irmã Nadine então tem a oportunidade. Salve os jovens com a paz do Senhor. Nossos irmãos que estão online também, que se sintam em casa conosco. Nós estamos aqui nesta noite para falar com elas, né? Semana passada foi com eles e nós queremos ajudar em algo, acrescentar algo na sua vida, porque hoje em dia é muito fácil você ouvir muitas conversas, muitas piadas, muita bobagem, né? Assim dizendo, mas conselhos, instrução que realmente vai fazer diferença na tua vida, é pouca gente que dá. Então, nesta noite, nós vamos conversar um pouquinho. E abrindo esse texto, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Esther, capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Nossa irmã Renata estará lendo. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, a você que está na sua casa, nos assistindo também. Vamos fazer essa leitura em Esther, capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com os gibeonitas, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei,
a serem ajuntadas muitas moças da cidadela de Suzã. Sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei. Sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Amém. É muito conhecido de todos os irmãos essa passagem na Bíblia. E eu pensei, estava orando, falei, por que não falar de Ester? Uma jovem temente a Deus, que foi abençoada por ser temente a Ele, por obedecer os seus mandamentos. Então, gostaria de dar uma pincelada aqui rapidinho na vida de Ester, para nós entrarmos no debate aqui com nossas irmãs, um debate instrutivo. Esther, ela procurava conselhos. Quando Esther foi convocada, as mulheres foram convocadas a estar perante o rei, que o rei queria uma rainha, ele pegou e Mardoqueu falou com Esther, que ela poderia se apresentar, mas ele deu um conselho a Esther para que ela nunca falasse que ela era judia. Então Esther, ela foi aconselhada pelo seu tio Mardoqueu, que a criou. Então ela obedeceu, porque se ela falasse que ela fosse judia, jamais ela poderia ser rainha. Ela poderia ser até uma das concubinas do rei, mas rainha jamais, por ser judia. Então Esther, ela guardou aquilo com ela, debaixo de 7 chaves, e não falou para ninguém que ela era judia. Então, Esther, ela buscava também a ajuda de Deus. Então isso é muito interessante. Quando Esther e Mardoqueu resolveram enfrentar Amã, eles foram buscar conselho de Deus. Então, assim, muitas vezes nós vemos jovens na igreja, as moças, que não querem conselhos, Eu acho tão interessante, porque muitas vezes tem aquele provérbio mundano que fala que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E não é dessa forma, porque no Provérbios, na Bíblia, diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então é bem diferente. A gente, irmãos, nós temos um padrão. Aqui na casa do Senhor, nós somos instruídos a seguir um padrão. E não somos iguais outras pessoas. Eu posso dizer na minha vida, irmãos, que eu tenho muita instrução. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e a minha mãe e ao meu pai. Porque instrução não me faltou. Se às vezes eu erro ou falho, a culpa é minha, viu, irmãos? Porque instrução eu sempre tive. Então Esther, ela buscou uma saída para o seu problema. Ela orou, ela jejuou por 3 dias, ela buscou a Deus. E muitas vezes a gente faz as coisas sem buscar ao Senhor. A gente é impaciente, a gente quer que as coisas sejam de imediato e não buscamos a presença do Senhor. 3, ela planejava as suas decisões. Quando aconteceu que Amã queria matar todo o povo, acabar com o povo judeu, ela decidiu, e ela com seu tio planejaram fazer algo, Ela convidou o rei para um jantar, convidou o ministro, e depois no outro dia ela convidou novamente. Então ela planejou algo, mas antes disso ela orou ao Senhor. Então eu escrevi uma frase aqui, que boas ideias, planejamento e ação são as bases para o sucesso em qualquer empreendimento. O planejamento diminui as chances de erros e fracassos. E foi assim que ela despertou a curiosidade do rei, Chamou-no um dia, chamou no outro, e ele ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Então, Esther, no 4º ponto, ela usa a sua inteligência. Ela poderia também ter chamado outras pessoas, mas não, ela só chamou Amã. No outro dia, ela chamou Amã, porque talvez o rei pensasse assim:
não, é normal, está chamando várias pessoas, vários amigos, né? Quer festejar, não. Mas o rei, ele ficou curioso. E é tão interessante que naquela noite ele teve insônia, porque ele teve tanta curiosidade que ele não dormiu. E a vida de Mardoqueu foi abençoada por causa daquela insônia do rei. Quando ele pediu que lesse, né, os livros, e ali ele ouviu falar que Mardoqueu havia salvo a vida dele. Então assim, ele pôde abençoar. E também ela era determinada. Isso, ela sabia que não era apenas orar. Quer dizer que não era apenas agir. Ela tinha que orar a Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo e quer ser por impulso. Mas não, ela estava sem ver o rei há 30 dias. Ele não a procurava porque tinha muitas concubinas. Mas ela estava ali querendo falar, ela precisava salvar o teu povo. Ela estava determinada a arriscar a sua própria vida, sabendo que se o rei não levantasse o cedro, ela poderia morrer. Mas ela tinha buscado ao Senhor, e ela foi lá determinada a salvar o seu povo. Depois Esther, ela confiava na direção de Deus. Ela confiava no Senhor. E muitas vezes nós não confiamos, né? Nós oramos e muitas vezes a gente ora, mas não confia. E não pode ser dessa maneira. Ela não se atreveu a comparecer diante do rei, sem antes ter comparecido diante de Deus. Ela não buscou estar perante o rei, porque muitas vezes a gente acha que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmas, né? Ela imaginou assim, porque muitas vezes a mulher, a moça, ela confia no meu taco, né? Diz esses palavreados, eu sou bonita, a sensualidade. Esther, ela não pensou nisso. É claro que ela se arrumou, né, como rainha, toda adornada, toda bonita, para estar perante o rei. Mas ela confiou no Senhor, que podia salvar a sua vida. E muitas vezes nós confiamos na nossa beleza, nós confiamos nas nossas forças, confiamos até na nossa sexualidade, porque eu sou assim, charmosa, sexy. Mas não, Esther não, ela confiou em Deus e ela foi determinada. Porque ali ela poderia perder a sua vida, mas ela foi determinada para salvar o povo de Deus. E por último, ela era grata a Deus. Isso é muito interessante. Quando conseguiu que Amã fosse enforcado, porque queria matar o povo de Deus, depois que ela foi perante o rei, e o rei lhe concedeu o que ela desejava, Esther foi grata por ter alcançado a liberdade do seu povo. E existe uma festa, ela deu 2 dias de festa, que existem até os dias de hoje, que é a festa de Purim, existe no povo judeu. Eles festejam até hoje o que é aquilo que Deus fez na vida, o livramento que Deus deu na vida deles. E assim eu começo falando aqui com as nossas irmãs Eliane, que está aqui, é minha amiga há muitos anos, a nossa irmã Gisele, que é minha amiga há muito pouco tempo, mas já é uma grande amiga, e a Renata, que todos conhecem, que é a minha amiga do coração, que a gente se identifica, né, Rê? E muitas vezes a gente tem vindo à igreja e a gente está sempre com o mesmo estilo de roupa, né? Eu falo assim, até nessas coisas a gente se identifica. A Renata está sempre ali ajudando no louvor, porque ela é uma levita da casa do Senhor, mas hoje ela vai estar aqui também falando com a gente. Então, irmãs, jovens, moças, o que nós queremos falar nesta noite para você? Aquilo que Deus fez na vida de Esther é porque ela confiava em Deus, ela temia o Senhor, ela obedecia os seus mandamentos, ela ouvia o conselho, ela era determinada, e é assim que nós temos que ser. Assim eu estava conversando com a irmã Eliane, pois eu conheço a vida dela, e aí eu estava falando, Eliane, o que você tem para falar de o que aconteceu na tua vida, como Esther, como você foi, como surgiu os imprevistos na vida, mas como você agiu perante Deus e perante a sua família. Eu também cumprimento a todos os
irmãos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes com essa oportunidade de poder falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E, irmãos, pela graça de Deus, eu nasci já num lar evangélico, num lar cristão. Então, eu passei por todas as fases da minha vida na igreja, né? Então, a minha infância, minha adolescência, minha juventude, agora já um pouquinho mais velha, né? Só pouquinha coisa. E, irmãos, sempre valeu a pena, vale a pena demais a gente servir a Deus com fidelidade, com sinceridade. Claro que dificuldades sempre... A gente vai sempre enfrentar muitas dificuldades, né? Principalmente quando a gente é jovem, a gente tem as dificuldades inerentes a qualquer outro jovem. Mas nós somos cristãos, nós temos um dono e, como a irmã Nadine falou, nós temos um padrão também a seguir, né? Então, eu como jovem, eu sempre tive muitos sonhos. E eu falava assim para Deus, Deus, eu quero assim um casamento abençoado, eu quero também fazer faculdade, eu quero ter uma vida próspera, eu quero viajar, né? E quero também um emprego abençoado, eu quero ser bem-sucedida. Mas Jesus, a minha oração era sempre assim, Jesus, eu não quero deixar a tua presença. Então todos os meus sonhos e os meus projetos eu colocava diante de Deus, para ver se aquela era a vontade de Deus para a minha vida. Porque como jovens e como crentes, Deus não espera de nós vivermos dentro de uma bolha, esperando Ele voltar, né? A nossa função é, claro, esperar Jesus, estarmos prontos para quando Jesus voltar, mas usar o nosso tempo da melhor maneira possível, né? E assim eu fui me preparando. Então eu fiz o ensino médio. Quando eu saí do ensino médio, eu terminei com 18 anos, eu já entrei numa universidade pública, que era o meu objetivo, porque a irmã Nadine estava falando sobre Esther. Nós temos que ter determinação, porque sem determinação a gente não chega a lugar nenhum. Então é fé, obediência e determinação. Aí, irmã, é infalível, é infalível. Então, saí da universidade, saí da minha cidade, onde eu passei assim muito tempo da minha vida, e quando eu cheguei em Araraquara, que foi lá que eu fiz faculdade, foi quando a gente se conheceu, né, Nadine? A primeira coisa que eu fiz, irmãos, foi ir para a igreja, porque eu queria assim já conhecer, eu queria fazer amizade, porque Deus prepara amizades para nós. Então você não precisa ficar preocupado, né? Mas se eu for em tal lugar, eu tenho amigas assim. Mas Deus prepara. Deus preparou amizades tão lindas, amizades que eu carrego até hoje, né? E no penúltimo ano de faculdade eu comecei a namorar o meu esposo, né? E Deus foi preparando tudo. Enfrentamos dificuldades, mas Deus nos deu vitória, porque o nosso propósito era um só, era estar na vontade de Deus. Então isso é muito importante, estarmos na vontade de Deus, né? Muitas vezes, jovens, temos desejo, né? A pessoa tem desejo de fazer uma faculdade, como a irmã Eliane estava falando, ela morava em outra cidade, passou no vestibular em Araraquara e foi fazer ali a sua faculdade. E a primeira coisa que ela fez foi procurar uma igreja, né? Porque muitas vezes os jovens eles querem fazer faculdade e muitas vezes eles querem ir para outra cidade, mas para ficar longe, né? Para ter liberdade, para poder fazer o que quer. Não, irmãos, esse não é o nosso propósito, não é o propósito que nós temos que ter. Aqui nós temos a irmã Gisele, que é baiana, irmãos, é baiana, veio de longe. Ela não nasceu num berço evangélico, ela foi muito tempo ali fiel a Deus, sem ninguém da sua casa servir ao Senhor. E ela veio fazer faculdade no estado de São Paulo. E vamos ouvir um pouquinho o que ela tem para nos dizer. Paz do Senhor a todos, né? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né? E depois a irmã Nadine. E parabenizar, né, por esse trabalho que é muito importante, de orientação para todos. É um trabalho muito importante. Então, como a Nadine falou, né, eu sou do estado da Bahia, né, sou baiana, e eu não nasci no berço evangélico, né, assim como as outras minhas amigas aqui. E quando eu tinha 15 anos de idade, a minha irmã me ganhou para Jesus. E depois de um tempo, ela saiu dos caminhos do Senhor, e eu passei por muito tempo sozinha, né, nos caminhos do Senhor, ia para a igreja sozinha.
E eu tinha um sonho também, como a Eliane falou, eu também sempre fui muito sonhadora. E eu queria fazer faculdade, eu tinha terminado ali o magistério, mas eu não queria dar aula. E eu queria fazer faculdade de Direito, né? E na minha cidade lá não tinha. E sempre servindo ao Senhor, né? Até gostaria de deixar para a meditação aqui dos irmãos Levítico 26:3, que fala sobre a obediência, né? Que a bênção do povo de Israel sempre estava atrelada à obediência. E nos dias de hoje não é diferente, né? Por meio de Jesus Cristo, as nossas bênçãos também estão atreladas à obediência. Obediência a Deus, independente se a gente muda de cidade, de estado, a gente muda às vezes de igreja, né? Que eu estava na Bahia, mudei para cá, mas a gente tem que continuar firme nos caminhos do Senhor. E assim, do momento que eu aceitei Jesus, nunca passou pela minha cabeça sair dos caminhos do Senhor, voltar atrás, regredir. E eu só tive a ganhar com isso, viu, Nadine? Só a ganhar. E Deus sempre foi me abençoando. Eu era muito sonhadora, então sempre apresentei também os meus sonhos, as minhas metas, objetivos nas mãos do Senhor. E aí eu vim para o estado de São Paulo para estudar. Muito difícil, porque eu fui morar na casa de um primo meu, né? E aí não tinha muitas condições, mas o Senhor foi abrindo as portas, né? Ali o Senhor abriu as portas do trabalho público, passei no concurso público da prefeitura, e aí eu comecei a estudar para passar no vestibular. E passei no vestibular e o Senhor me presenteou com uma bolsa. E aí eu ganhei uma bolsa de 100%. E eu falo que foi Jesus que me deu essa bolsa, né? E continuei servindo ao Senhor. E uma dica para os jovens também. Eu comecei a pedir ao Senhor um esposo, né? Eu nunca pedi para Jesus um namorado. Sempre orei e pedi ao Senhor um esposo. Então, quando eu comecei a namorar, eu já sabia que ele seria o meu esposo. E Deus foi preparando tudo, né? No meu 4º ano de faculdade, já no finalzinho para o começo, a gente casou. Então, começou a ficar meio difícil eu conciliar tudo, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite, tinha estágio, aí tinha casa e o marido. Aí estava bem difícil. Aí eu sempre apresentando ao Senhor os meus sonhos, os meus objetivos. E eu e o Lucas, eu e meu esposo, a gente sempre teve assim metas claras e objetivas da nossa vida. E a gente sempre apresentou ao Senhor. Então, eu também recomendo aos jovens fazer metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo da vida de vocês e apresentar ao Senhor. E aí, Nadine, no meu 4º ano de faculdade, como estava muito difícil para conciliar tudo, eu orando a Deus, né? Deus abriu as portas também do empreendedorismo para mim. Aí ali, né, eu pedi afastamento por 2 anos sem remuneração da prefeitura e nunca mais voltei para o emprego público, né? Porque eu me achei no empreendedorismo, né? Foi uma bênção para a minha vida. E Deus foi abrindo as portas também, né? Até o Lucas passou no concurso também, primeiro da prefeitura da Câmara Municipal de Mococa, ele passou em primeiro lugar para a glória do Senhor. Aí depois surgiu o concurso aqui de Americana, e tinha 2 vagas, Nadine. E eu lembro quando a gente veio fazer a inscrição, o Lucas veio fazer a inscrição, e na entrada da cidade aqui de Americana, eu orei ao Senhor, né? Eu levantei as mãos para cima, e era uma bênção que a gente queria mesmo, né? Era um concurso assim bem disputado, bem difícil, só tinha uma vaga. E assim, era um milagre mesmo, né? Da parte do Senhor, se ele passasse. E no começo da cidade, eu lembro que eu levantei as mãos para cima e tomei posse da vitória. Eu falei, Senhor, vai ser aqui nossa bênção e a nossa vitória. E para a glória do Senhor, o Lucas passou em 2º lugar, o primeiro candidato não assumiu a vaga e o Lucas assumiu o primeiro lugar. Então, assim, e tudo conforme a obediência. Quando a gente mudou aqui para a Americana, a primeira coisa que a gente fez foi procurar a igreja e servir ao Senhor. Então, sempre as bênçãos do Senhor vai estar atrelada à obediência. Amém. É isso mesmo, meus irmãos. É a obediência a Deus. E muitas vezes nós não queremos obedecer, né? E a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Vocês têm ouvido aqui a história das nossas irmãs. Deus tem abençoado grandemente a vida delas. Eu sou testemunha disso. E não precisa deixar Jesus, não precisa andar de qualquer maneira. Porque, por exemplo, a Eliane, ela estudava em Araraquara, o pai dela estava desviado, né? A mãe dela sempre uma mulher batalhadora, lutando com a vida.
E a Eliane, ela podia fazer o que ela quisesse da vida dela, mas ela temia ao Senhor, ela obedecia. E isso é muito importante, porque nós vemos a consequência no decorrer da nossa vida. Agora nós estamos falando aqui de casamento, dos maridos, com orgulho, porque foi fiel ao Senhor quando era jovem, foi obediente à sua palavra. Então, quando eu vejo às vezes a jovem, né, confia tanto em si e acha que vai fazer tanta coisa, não, confie em Deus. Obedeça ao Senhor, obedeça aos seus pais. Eu sempre obedeci aos meus pais. Quando eu era mais jovem, tive outro namorado que não era meu esposo. E aí às vezes eu falava, pai, mas eu gosto dessa pessoa. E eu orava, e eu jejuava. E ele falava, mas Nadine, meu coração não abriu. E eu orava e jejuava, Jesus, abre o coração do meu pai. Mas não era a vontade de Deus. Aí ele chegava e falava assim para mim, olha, você quer casar? Eu vou fazer teu casamento, vou te abençoar, vou te ajudar, mas vem aqui que eu vou te falar como que vai ser a sua vida. Senta aqui. E aí ele falava, olha, vai ser assim, assim, as dificuldades. E aí eu chorava muito, irmãos, mas eu obedecia. Eu chorava, mas eu obedecia, irmãos, porque é tão bom obedecer, porque a gente vê a consequência da nossa obediência, daquilo que nós fazemos. Então eu sempre ouvi o conselho dos nossos pais, dos meus pais. Então ouça o conselho do teu pai, seja obediente, ouça o conselho do seu pastor, porque muitas vezes não queremos ouvir, né? E principalmente muitas vezes as pessoas começam a namorar e não pedem um conselho para o pastor. Depois eles noivam, casam, não pedem conselho para o pastor. Aí quando eles vão se separar, aí eles falam que quer conversar com o pastor no gabinete. Aí quando eles chegam lá, eles também já resolveram tudo. Eles não pediram um conselho. Se antes tivessem sido aconselhados, talvez não chegariam naquela situação, né? Aqui a nossa irmã quer falar algo. Conselho não só na vida amorosa, né? Mas para tudo aquilo que você for fazer, não tenha medo de pedir conselho para o pastor. Eu tenho uma experiência da minha vida profissional. Numa determinada ocasião, eu queria prestar um concurso que era o meu objetivo, era o Tribunal de Justiça. E eu estava assim determinada, quando saiu o edital, tinha um número muito grande de vagas para uma determinada região. E eu falei para o meu esposo, eu acho que eu vou prestar para aquela região, porque, embora seja concorrido também, mas tem muito mais vagas, eu acho que eu tenho muito mais chance de passar, né? Então, a estatística era mais favorável a mim se eu prestasse em outra região, e não na região que eu morava. Então, eu estava com a minha inscrição já assim pronta, só faltava efetuar o pagamento. Então, aí eu falei, mas primeiro eu vou conversar com o pastor Cláudio, né? Então, eu fui conversar com ele, falei, esperando que ele fosse me falar assim, é verdade, então vai lá que é mais fácil, você tem mais chance. Aí ele pegou e falou assim para mim, irmã Eliane, eu vou te deixar um versículo. Aquele que se apressa em ficar rico, não ficará sem castigo. A sua bênção não é lá, é aqui que Deus vai te abençoar. Aquilo foi assim um choque para mim. Eu falei, e agora, né? Mas irmã, em nenhum momento eu pensei em não obedecer. Ainda que eu não passasse, ainda que eu não conseguisse, porque conforme a irmã Nadine falou, obedecer é melhor que sacrificar. Aí eu cheguei em casa rapidamente, desfiz aquela minha inscrição, fiz para a minha região, que eram apenas 10 vagas, um concurso que tinha milhares de inscritos, né? E eu fiz o concurso, me preparei, e para a honra e glória do Senhor, eu fiquei em 10º lugar. E Jesus me chamou, preparou a minha vaga lá em Araraquara, porque eu podia ser chamada em 6 cidades, né, mesmo dentro daquela região, mas Deus preparou a cidade, um cartório abençoado, preparou pessoas abençoadas. Então, quem planta obediência, colhe bênçãos. Com certeza. E nós temos aqui também a Renata, que é filha de pastor, também criada na igreja. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Bom, irmãos, cresci num berço evangélico também, né, como todo mundo sabe, meu pai é pastor. Só que muitas das vezes a gente, mesmo sendo filho de pastor, a gente passa por algumas dificuldades e alguns desafios
que a gente tem que escolher sozinha as nossas decisões, né? Alguns dos irmãos sabem, outros não sabem. Eu também toco. Eu toco numa banda sinfônica, eu toco desde os 16 anos. E quando eu estava saindo do ensino médio, um professor que eu tinha, ele falou assim: Renata, você precisa prestar um vestibular. Vai fazer música, a música é para você, você é uma menina talentosa, o seu instrumento é um instrumento raro, então você tem tudo pela frente. Ele estava me incentivando a estudar fora, tudo, né? Que instrumento eu toco você fagote. Toca? Alguém conhece fagote? Acho que poucas pessoas, né? Então, eu já tinha um instrumento a meu favor, eu não tinha muita concorrência. E aquilo foi me motivando. Eu fazia aula na universidade com ele, né? Eu fazia gratuitamente. Eu sei que Deus preparou aquilo, porém, a faculdade de música não era uma coisa que Deus queria para a minha vida. Eu comecei a me envolver tanto no meio musical que eu comecei a me afastar da igreja. E muitas das vezes eu não ia a alguns trabalhos da igreja. E eu tocava um lado, eu tocava em outro, era convidada, porque o instrumento raro eu estava me achando, né? E aquilo não era o que Deus queria para a minha vida. E eu prestei vestibular, comecei a pagar aula particular de de física, que eu nunca fui muito bem em física. Paguei aulas particulares e eu não passei, irmãos. Eu fiquei tão frustrada. Eu falei, não, eu preciso prestar de novo, mas eu preciso estudar mais. Quem sabe eu consigo entrar no próximo ano. Mas Deus, eu comecei a dar lugar para que Deus falasse comigo também. Será que era aquilo que o Senhor queria para a minha vida? Eu continuo tocando ainda, os irmãos sabem. Porém, não era essa dedicação que Deus queria. Deus queria que eu me dedicasse na igreja, na minha casa, que eu me casasse. Então, assim, foi totalmente diferente. Muitas das vezes o plano que a gente tem não é o que Deus tem para a gente. Mas o plano que o Senhor tem para a gente é muito melhor. E a gente não tem ideia, né? E hoje eu ainda continuo tocando, tenho uma outra formação, mas tudo que eu aprendi e o que eu aprendo hoje tocando ainda eu uso aqui na obra do Senhor. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho de alguma coisa que eu sei, ou que eu ainda estou aprendendo na casa de Deus. Então, assim, é obediência. Talvez aquele desejo que eu tinha, aquela vontade, não era o que o Senhor queria para a minha vida. Talvez eu nem estaria aqui, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Com certeza, Rê. Acontece, jovens, que tem isso, né? Tem aqui os planos, porque eu também fiz alguns planos e não era o que Deus queria na minha vida. Eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Eu fiz 2 anos e meio de faculdade de fisioterapia e eu fiz técnico antes em administração de empresas e por causa de uma profecia, falaram que me viram de branco na área da saúde, eu fui fazer fisioterapia. Mas eu não gostava do curso, eu detestava o curso. E eu falava, pai, eu quero sair, por favor. Ele falava, mas só falta mais um pouco. Eu, não, pai, eu quero sair. E nisso eu acabei largando a faculdade, porque não era aquilo que eu desejava. E aí depois eu me casei e não voltei a estudar. Fiz outros cursos, tem outros cursos, mas eu não fiz a faculdade. E em um certo momento da minha vida eu comecei a ficar muito triste. E porque a minha irmã se formou em Direito, a minha outra irmã é dentista. E eu falei, eu sou o quê? Né? Fiquei imaginando o que eu sou. E ali eu comecei a orar e eu só falei, eu acho que para minha irmã. Eu falei assim, eu me sinto tão frustrada, porque eu não tenho uma profissão. Eu quero fazer uma faculdade à distância de 2 anos, só para ter uma profissão. Não que eu queira trabalhar, porque eu sempre gostei do lar, viu? Porque tem aquelas que gostam de trabalhar e tem aquelas que gostam do lar. Eu sempre gostei de estar em casa, de cuidar da casa, de estar no lar. E aí eu falei assim, eu vou orar, porque pelo menos para ter um nome, uma profissão. E aí eu já havia me casado, eu e meu esposo, nós estávamos pastoreando já a 3ª congregação, porque esse era o plano de Deus na minha vida. E eu ali, um dia teve uma festa na igreja, acabou a festa, e depois do culto uma irmã veio me abraçar, e no que ela me abraçou, Deus começou a usar ela. E ela falou fortemente comigo, ela falou assim, minha filha, né? Deus falou comigo. Eu não aceito a tua frustração. Não sou eu maior do que qualquer profissão na sua vida. E ali eu me entreguei ao Senhor, eu chorei muito porque ninguém sabia daquilo.
Então Deus falou que não aceitava. Falou assim: a minha chamada na tua vida, eu te chamei para a minha obra. Eu quero que você se dedique totalmente à minha obra. E é isso que eu tenho feito. E a partir daquele dia, nunca mais eu reclamei e me senti frustrada, porque Jesus me chamou de outra forma. Então muitas vezes o plano que nós fazemos, aquela meta, não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Às vezes, com obediência, não é porque você não vai ser obediente, não é por causa disso, mas é que Deus tem outros planos. E a melhor coisa é nós estarmos na vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, quando estamos na vontade de Deus, obedecendo o seu querer, não tem nada que faça você desistir do Senhor, desistir daquilo que você almeja, porque é o que nós temos que ter. O nosso maior sonho é entrar nas mansões celestiais. Isso deve ser o sonho de qualquer irmão, de qualquer jovem, é servir. Eu sei que muitos têm o sonho de se casar, né, de profissão, né? E ainda bem que nós falamos, pode voltar Jesus, que eu já casei, mas eu sei que vocês querem se casar também, é o desejo, mas peça para Ele: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida, que eu esteja sempre na Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E agora nós vamos ouvir um louvor com toda a nossa mocidade e o nosso grupo de louvor. E após este louvor, já estará nos dando a palavra a irmã Vânia Villalon, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com a sua vida. E aqui nós agradecemos aos irmãos, eu agradeço a Eliane, minha amiga, agradeço a Gisele, a Renata, que o Senhor Jesus continue abençoando as vossas vidas. Nós teríamos muito mais coisas para falar, mas é que o tempo é escasso, né? O tempo não é nosso amigo, então ele se foi. Mas que Deus continue abençoando a vida de vocês, prosperando em todos os seus caminhos. E que o Senhor venha abençoar também grandemente a sua vida, de você que nos assiste, de você que tem sonhos, tem planos. Saiba que Deus em primeiro lugar, a obediência, a sua vontade, o seu querer, o seu propósito. E com tudo isso, você vai ser mais do que vencedor, porque é assim que somos em Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos.
Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz nesta noite pela oportunidade que me é dada de transmitir a palavra do Senhor para um grupo tão glorioso de jovens assim. Amém. Desde já eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Agradecer também à pastora Nadine, ao pastor André, que tem nos feito convite, né, que tem confiado em nós para trazer a palavra do Senhor. Eu quero já ler a palavra no livro de Gênesis, capítulo 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Glória a Jesus. A igreja encontrou? Amém? Vamos lá. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma madrugada, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Eu estava orando a Deus essa semana, pedindo a Deus uma palavra para que eu pudesse transmitir à juventude da igreja, as que estão aqui e as que estão em casa nos acompanhando. E o Espírito Santo de Deus tem colocado esse texto em meu coração, no livro de Gênesis, o texto que nós acabamos de ler. Aqui fala a história de Jacó, e eu sei que esse texto é conhecido de vocês, é conhecido das crianças. Quem nasceu na igreja já aprendeu logo nos primórdios ali, logo no início, na escola bíblica dominical sobre Jacó e Esaú. A história desses meninos, a história dele é fantástica, eu gosto muito. Mas para nós entendermos um pouquinho deste texto, no capítulo 32, que a gente leu, nós temos que olhar um pouquinho para trás, um pouquinho antes, para entendermos a história deste moço, deste homem. A Bíblia vai mencionar Jacó pela primeira vez, não é neste capítulo 32.
Jacó vai ser mencionado na palavra de Deus quando a sua mãe, Rebeca, está grávida. E ela era uma mulher estéril e ela está gerando agora por uma intervenção divina. Porque Isaac, seu marido, orou 20 anos para que o Senhor abrisse a madre de Rebeca e ela pudesse gerar. Só que a Bíblia diz que naquele tempo não tinha ultrassom como tem hoje. Tem alguma coisa acontecendo no ventre dela e ela não consegue entender. E como ela não consegue entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, ela vai orar. Glória a Deus. E quando ela vai orar a Deus, ela diz: Deus, o que está acontecendo dentro do meu ventre? E a palavra do Senhor diz que Deus responde à oração da tua serva e diz: dentro do seu ventre há 2 nações, há 2 povos, e esses povos se dividirão. E tem mais, o maior servirá ao menor. Deus desfere uma palavra profética já na vida dos meninos, através da sua mãe. E é a primeira vez que é citado Jacó na história, no ventre, lutando junto da barriga, dentro da barriga da sua mãe, junto com Esaú, seu irmão. A Bíblia vai dizer que os meninos nascem agora. E quando eles nascem, Esaú nasce primeiro. Esaú é o primogênito. E quando ele nasce, eles olham as parteiras, olham para aquele menino, logo dão um nome para ele, fala: ele é ruivo, ele é cabeludo, vai chamar Esaú. Mas a Bíblia diz que Jacó agarra no calcanhar do seu irmão e sai em seguida. Ele nasce segundos depois. E ele é liso, ele é varão liso. Então dizem, ele vai chamar Jacó porque é liso e nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Ou seja, ele é aquele que agarra, ele é aquele que não perde uma oportunidade. E a Bíblia vai continuar contando a história dos meninos. Menino cresce. Jacó é menino de tenda, Jacó é menino de casa. A Bíblia diz que ele é passivo e habita na tenda, está sempre próximo à mãe. Esaú não. Esaú é menino da caça. Esaú é menino do campo. E o pai tem preferência, Isaac tem preferência por Esaú. A Bíblia diz que ele tem esta preferência porque ele come da caça do filho e isso lhe agrada. Há uma predileção de filhos naquela família, coisa que não deve acontecer, mas ali aconteceu. Mas passa-se um tempo e a Bíblia diz que Esaú vai caçar. E ele não é bem sucedido na caça naquele dia. E ele chega em casa e ele está faminto. Ele está com fome. E ele diz assim para o seu irmão Jacó, que tem preparado diante dele um guisado vermelho, um prato de lentilhas. E quando Esaú, ele olha aquela comida e ele está com fome, ele diz para o seu irmão: me dá um pouco da tua comida. Jacó olha para Esaú, esperto como era. Ele diz: dá, eu não dou não, mas se você quiser, eu vendo. Vende. Como? Me dá a sua primogenitura, que eu te dou o guisado vermelho. Olha só a proposta de Jacó. E a Bíblia diz que Esaú olha para o prato, pensa um pouquinho, e está com tanta fome. E ele pensa: do que me vale a minha primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Então me dá esta comida. Jacó olha para o irmão e diz: então vem aqui, meu irmão, jura sobre este negócio, para que você, a partir deste momento, abre mão do seu direito de primogenitura. E eles ajuramentam ali os dois. E Esaú come aquela comida, come aquele prato de lentilha. Só para os irmãos entender, o direito de primogenitura era algo
de imensurável valor. A criança, que era o primeiro filho na casa daquele pai, do pai, ele tinha direitos, ele tinha bênçãos que era reservada só para ele. Esaú tinha direito à porção dobrada da herança do pai. Esaú tinha direito à autoridade, de carregar a autoridade do nome do pai depois da morte dele. Ele lideraria o clã, a sua família, depois que o seu pai fechasse os olhos. Mas ele olha para a primogenitura e pensa: eu só vou desfrutar da primogenitura quando o pai morrer. Mas o prato de guisado eu vou aproveitar agora. Ele troca aquilo que não tem valor por aquilo que é de imensurável valor. Ele troca aquilo que é precioso por algo fútil, porque a comida era uma necessidade momentânea, comeu, acabou, mas a bênção da primogenitura não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens da casa do Senhor. Tem muito jovem que quer a bênção da primogenitura, mas junto com a bênção da primogenitura tem os deveres. Qual que eram os deveres? O dever de cuidar da família, o dever de cuidar das meninas que ficassem solteiras ou viúvas na família. Se houvesse uma guerra, ele encabeçaria a guerra. Tinha bênção? Tinha, muita. Mas tinha deveres, responsabilidade e também compromisso. Ele quer a bênção. Esaú quer a bênção. Porque nós vamos encontrar ele mais para frente, ajoelhado diante do pai, ajoelhado diante de Isaac, chorando: pai, me abençoe, porque Jacó tinha ido primeiro e tinha sido abençoado no lugar dele. Agora ele está de joelho no colo do pai, implorando que o pai também o abençoasse. Ele quis a bênção, mas ele não quis a responsabilidade que estava atrelada à sua primogenitura. Eu vou te explicar o que eu quero dizer e o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Tem muita gente hoje que ele quer viver as bênçãos de Deus, mas ele não quer assumir a responsabilidade que advém da bênção. Aleluia. O que dói, Sara, fique tranquilo. Se doer, papai passa o bálsamo já já. Ele quer a bênção do pai, mas ele não cuida da primogenitura. Ele despreza a primogenitura. Tem muito jovem, como eu estou falando para jovem, eu vou aplicar para vocês. Tem muito jovem que quer viver a bênção de uma vida conjugal, a bênção de uma vida da intimidade conjugal. Ele quer a bênção da intimidade conjugal, mas ele não quer assumir a responsabilidade de um casamento. Oh, glória! Ai, irmão, oh, Jesus é bom. Eu quero namorar, mas não quer se responsabilizar e ia pensar em casamento. Quer namorar, mas não quer assumir compromisso. Quer namorar, mas não quer assumir responsabilidade. Quer aproveitar da bênção, mas não quer assumir diante de Deus. Glória a Jesus. Ele quer viver da bênção. Ele quer a bênção, mas ele não quer a responsabilidade que vem com ela. Tem muita gente em nosso meio, irmão, que quer viver a bênção. Ele quer a bênção. Ele quer a bênção de viver o ministério. Ele quer a bênção de estar diante de um altar. Ele quer a bênção de pastorear. Ele quer a bênção de ser um missionário. Mas ele não quer o compromisso com a santidade. Ele não quer o compromisso com a leitura da palavra. Ele não quer o compromisso com a oração. Ele não quer compromisso com o jejum. Ele quer a bênção, mas não quer pagar o preço para receber ela diante de Deus. Aleluia. Glória
Aleluia, Jesus. Deus olhou para os meninos, olhou para os dois. Você acha que Deus beneficiou um em detrimento do outro só porque ele foi cacar, fuça com o rosto de Jacó? Não. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele sonda e esquadrinha o coração. Jacó já tinha uma palavra profética sobre a vida dele. Lembra que eu disse no ventre? O maior servirá ao menor. Jacó sabia, mamãe dele sabia dessa promessa. Só que Jacó não confiou em Deus para cumprir esta promessa. A promessa dele. Mas ele quer tomar posse da promessa do jeito errado. Irmãos, você quer tomar posse da bênção, mas tem um jeito certo dela chegar na tua mão. Tem a maneira certa. Tem o jeito certo das bênçãos de Deus nos alcançarem. Tá os dois irmãos. A Bíblia diz que Esaú, ele é um menino, que ele quebra princípios. Antes da primogenitura dele vender, ele quebrou princípios. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens do Senhor. Quem quebra princípios da palavra de Deus, guarda no teu coração. Quem quebra princípios da palavra de Deus, pelos princípios que quebrou, será quebrado. Quem não obedece os princípios da palavra de Deus, traz sofrimento para a vida. Por que que eu digo isso de Esaú? A Bíblia diz que Esaú, quando chegou na idade de casar, ele vai para o povo cananeu e toma 2 mulheres de lá para esposa. Ele quebrou um princípio ali, porque havia uma ordem de Deus dizendo para o povo: não se case com as meninas, com as mulheres dos povos vizinhos, para que elas não se tornem em laço no meio de vocês. Você quer casar? Procura no meio do povo de Deus. Aleluia. Esaú foi procurar? Não. Buscou não uma, mas 2 mulheres para si. E não era nem do seu povo, era cananeia. A Bíblia diz que essas 2 mulheres foram uma angústia, uma tribulação para o papai e para a mamãe deles. Eu vou dizer uma coisa: quem quebra princípio de Deus traz sofrimento para dentro de casa. Quem casou foi Esaú, mas quem estava sofrendo era o sogro, era a sogra, era a família. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele quebra esse princípio. Outro princípio, ele quebra primeiro do casamento. O segundo princípio que ele quebra, ele ignorou o pai e a mãe. A Bíblia diz: honra ao teu pai e à tua mãe. É o primeiro mandamento de Deus como promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Irmãos, quem era o pai dele? Isaac. Quem que era a mãe? Rebeca. Como é que os dois casaram? Isaac tem 40 anos. O que Isaac estava fazendo? Aos 40 anos, ele sai num campo de tarde. Para quê, irmã Vânia? Para orar. Oh, glória. E enquanto ele está no meio do campo, sozinho, orando, o pai dele pegou um servo fiel de sua casa e disse que vai, mas não vai em qualquer povo não. Não vai em qualquer lugar não. Vai no meio da minha parentela, e Deus te mostrará a menina que você vai trazer para o meu filho do meio do meu povo. O servo vai. Deus abençoa aquela viagem.
O servo de Abraão chega diante de um poço e ele faz uma oração linda ali. Ele diz: Deus do meu senhor Abraão, o Senhor sabe o que eu vim fazer aqui, mostra minha menina. E ele faz uma prova. A menina que me der água, e não dá água só para mim não, ela vai dar água para os meus camelos. Essa menina, Deus, eu vou entender que é o Senhor aprovando este negócio. Irmãos, a menina vem, quem que é? É Rebeca. Ela vem toda faceira, faz tudo exatamente do jeito que o servo Eliezer pediu para Deus. Ele orou, irmãos. Em outras palavras, ele estava dizendo que o meu olho não seja meu, Deus, seja o olho do meu senhor Abraão. Que a escolha não seja minha, Deus, mas seja conforme a vontade do Senhor. Glória a Jesus. Ele toma a Rebeca, casamento, sobre a direção, sobre o conselho que nós ouvimos aqui, do pai. Quem mandou buscar a menina? O pai. Quem direcionou sobre a ordem do pai? Deus. Quem aprovou? Deus. Aprovou a família da menina e a família do Isaac. Ele conhecia ou não conhecia essas histórias, irmãos? Quando a gente senta numa roda de família, os nossos filhos, eu tenho 2, as minhas meninas perguntam, às vezes até de forma incansável: mamãe, como é que você conheceu o papai? Papai, como é que você conheceu a mamãe? E elas azucrinam a ideia da gente, a gente conta. Daqui a pouco quer de novo, a pequenininha, que tem 7 anos, pergunta sempre como é que foi, qual é a história. Você acha que nos almoços da casa de Isaac não tinha essas conversas? Tinha. Deus preparou sua mãe para mim e preparou eu para ela, e o nome de Deus foi glorificado. Oh, glória! Irmão, eu creio, irmão, que Deus ainda prepara casamento, porque nós ouvimos aqui nesta noite, e se eu estou casada é porque Deus preparou. Mas tem uma coisa, é obediência, é ouvir conselho e a orientação de Deus para a tua vida. Ele quebra princípios. Ele quebra. Ele não honrou a história da mãe, a história do pai. Ele não levou em consideração. E quando a gente quebra os princípios de Deus, os princípios de Deus nos quebra. Glória a Jesus. Mas vamos correr. Passa-se esse episódio. E nós vamos encontrar um outro episódio. Agora Jacó diante de Saul, do seu pai, Isaac. Ele engana, a mãe escuta que o pai vai abençoar. E a mãe orienta a Jacó: se passe pelo seu irmão e tome a bênção, porque ele vai abençoar Esaú. A mãe quer ajudar a Deus a cumprir a promessa, mas Deus nunca precisou de ajuda e nunca vai precisar. A Bíblia diz que ele faz isso com um certo medo e receio. Mas se o pai descobrir, mãe, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Ela diz: não, que a maldição caia sobre mim, meu filho. E ele vai. E o pai fica desconfiado e diz: quem é que está aí? Ele diz: eu sou Esaú, teu filho. O pai desconfia e fala: a voz é a voz de Jacó. Mas vem cá. Ele cheira, ele apalpa. Jacó está disfarçado na sua pele, com as peles do cabrito. Ele não percebe porque os olhos estão envelhecidos. E ele levanta a mão e abençoa Jacó. Quando o irmão sabe disso, ele fica enfurecido e jura Jacó de morte. A mãe de Jacó se antecipa e fala: filho, foge para a casa do seu tio, foge para Labão, porque eu não quero perder vocês num só dia. A Bíblia diz que esse menino, ele foge. E os irmãos conhecem bem a história. Ele passa 20 anos na casa de Labão. Lá ele casa. Ele contrai matrimônio com 2 esposas. Lá ele enriquece. Mas passa 20 anos. E Deus chega para ele
em um dia e diz: Jacó, é tempo de voltar para casa. Volta para a sua terra, para o meio dos seus. E Jacó foge do seu sogro, que não era fácil. Jacó pega a sua família e vai embora. E nós chegamos aqui no capítulo que eu li para vocês. Quando ele chega ali, ele tem família, ele tem bens materiais, mas ele tem uma pendência que não foi resolvida. Oh, glória! Ele conseguiu muitas coisas, mas a principal ele ainda não tinha conseguido. Ele enriqueceu com a força do braço. Ele casou, ele teve os filhos, ele foi dando um jeitinho na vida, ele foi vivendo. Até que Deus se apresenta e manda ele voltar. E quando ele chega no Val de Jaboque, o Val de Jaboque era um ribeiro, era um lugar onde as águas ficam mais rasas. E você pode passar ali naquele lugar mais raso em segurança, a pé, ou usando um animal. Quando ele chega naquele val, naquele lugar de travessia, o texto diz que ele passa a mulher, as suas esposas, ele passa os filhos ali, ele passa os servos, ele passa os seus animais, os seus bens, tudo que ele conquistou, ele passa, faz a travessia no val de Jaboque. E o texto diz que ele ficou só. Ele ficou só. Glória a Jesus. Ele passou tudo que ele conquistou e ele fica só. E o texto diz, sem explicar, que um homem aparece do nada e começa a lutar com ele. Deixa eu imaginar que Jacó também ia atravessando o rio. Passou todo mundo, ele falou: eu também vou atravessar. Do outro lado do rio, ele ia ter um encontro com seu irmão. E ele estava temeroso pela sua vida. Ele pensou: todo mundo passou, eu já passei todo mundo, eu vou passar também. Quando ele vai passar, um homem aparece e começa a lutar com ele. A gente sabe que é o anjo do Senhor. Ele quer ir, ele quer atravessar, mas o Senhor o impede. Por que que o Senhor impediu ele de atravessar aquele val? Porque ele precisava resolver pendências com o homem? Não, ele precisava resolver pendências com Deus. O anjo, o homem aqui é Deus em teofania, é uma manifestação humana de Deus. Ele luta com Jacó. Eu não sei se eles se agarravam, eu não sei se eles empurravam um ao outro, mas o texto diz que eles lutavam. E no meio dessa luta, e no meio dessa força toda que eles estavam fazendo, o anjo viu que o romper do dia já ia acontecer. Ele diz para Jacó: me larga, me solta que eu preciso subir, eu preciso ir. Jacó olha para ele e fala: agora que você vai? Eu gostei desta luta, porque ele entendeu, irmão, que era Deus lutando com ele. Ele diz: até aqui eu lutei, eu cacitei contra os agrilhões, eu não deixei Deus fazer a vontade dele na minha vida, mas agora eu gostei desta luta. Ele agarra o anjo e disse: agora, anjo, você veio aqui, você não vai embora, você só vai embora depois que me abençoar. Sair da tua boca uma palavra de bênção para a minha vida. O anjo gruda Jacó, Jacó gruda o anjo gruda Jacó, Jacó gruda o anjo. Oh, irmão, que luta gostosa. Coisa boa é lutar na presença de Deus, porque quando a gente luta na presença de Deus, a gente é vitorioso. Não tem derrota quando luta na presença de Deus. Não tem vergonha quando luta na presença de Deus. Oh, irmão, luta abraçado com o Senhor e Ele lhe dará vitória. Eles lutam. Os dois estão ali, o anjo solta. Menino, solta. Ele diz: não vou soltar. Solta que eu preciso ir. Me abençoa primeiro, me abençoe primeiro, me abençoe primeiro. Por quê? Porque eu estou com medo de morrer.
Jacó, por quê? Porque o meu irmão vem aí cheio de ódio, porque eu aprontei com ele. Eu preciso que você me abençoe, me abençoe, me abençoe. O texto vai dizer que de repente aquele homem, quando viu aquele anjo, que não ia se livrar de Jacó tão facilmente, ele toca, oh glória. E quando ele toca, Jacó não solta, aleluia. Irmão, ele está lutando com o anjo do Senhor. E quando ele toca na juntura da coxa de Jacó, o texto não diz que Jacó solta, Jacó agarra. O anjo não tocou, o Senhor tocou, está doendo, porque quando Deus toca, dói. Quando Deus toca, machuca. Quando Deus toca, às vezes sangra. Quando Deus toca, faz a gente ficar com o robusto, o rosto avermelhado, de tanto chorar. Por quê? Porque Ele tocou. Mas tem uma coisa, o anjo do Senhor toca em Jacó, mas não é porque ele foi tocado que ele largou o anjo, a presença de Deus, irmão. Deixa Deus tocar a tua vida. Não é porque está doendo o processo que você vai abrir mão do Deus que te chamou. Não é porque está sangrando, irmã, a luta está travada, eu estou sozinho. Jacó ficou só, e eu vou dizer para você, é sozinho que a gente logra as maiores experiências da vida. É no quarto de porta fechada que a gente vive o milagre de Deus, irmã. É quando o homem está te vendo, não. É de porta fechada, é você e o anjo. É você, Jesus, aleluia. Oh, Jesus está doendo, o Senhor tocou. Jesus está sangrando porque o Senhor tocou. Mas eu não te largo. Porque eu aprendi que eu posso ter família, eu posso conquistar riqueza, mas se eu não tiver a tua presença, não tenho nada. O anjo toca e ele não larga. O anjo olhou para ele, gostei, era o Senhor. Gostei da sua persistência. Gostei desse menino. Está chorando, mas está aqui. Está sofrendo, mas está aqui. Está passando luta com o pai e com a mãe, mas está aqui. Aleluia. Ele está ali, ele não larga. E quando ele não larga, o anjo diz para ele assim: você não vai largar mesmo não? Então, como que é teu nome? E ele diz: irmãos, penso eu que ele deve ter ficado um segundinho de olho fechado. E disse: Deus, eu sou Jacó. Quem é você? O nome fala da identidade. Quem é você? O anjo do Senhor estava ali perguntando para ele: quem é você? Quando Deus faz isso, ele lembra que há 20 anos atrás, diante do Pai, ele se ajoelhou para servir uma refeição para o Pai. E o Pai perguntou a mesma coisa: quem é você? Mas naquela ocasião ele diz: eu sou Esaú, o teu primogênito. Agora, 20 anos depois, Deus marcou aquele lugar para tratar o coração do Jacó. Porque é o Jacó que mentiu para o pai. Tem que ir diante do pai, aleluia. Tem que ir diante do pai de novo e falar: pai, na primeira vez eu menti. Pai, na primeira vez eu disse que era alguém que não era. Pai, na primeira vez que eu me apresentei diante do Senhor, eu estava no engano, Pai. Mas eu reconheço, eu não sou Esaú, eu sou Jacó. Eu sou Jacó, aleluia. Eu sou Jacó. E quando ele diz eu sou Jacó, ele faz mais do que uma apresentação. Ele não estava se apresentando, mas ele estava fazendo uma confissão. E por que, irmã Vânia, que ele tinha que confessar? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Aleluia. Ele confessou: eu sou Jacó, me chamam de enganador. Dizem que eu não perco uma oportunidade, eu dou aquele jeitinho.
Mas agora, Senhor, eu coloco diante de Ti. Deus gosta desse negócio, irmão, de gente verdadeira. Deus não escolhe perfeito, mas escolhe quem quer ser aperfeiçoado. Aleluia. Irmão, nós não somos perfeitos, mas o Deus que nos chamou, glória, Ele nos aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Ele diz para Jacó: Jacó, confessou, porque você colocou para fora o que te impedia de estar diante de mim. O teu nome não é mais Jacó, o teu nome é Israel. Identidade. Você vai nascer de novo. A tua natureza não é mais a caída, a tua natureza não é mais adâmica. Jesus troca a tua natureza, vive em novidade de vida para a glória de Deus. Aleluia. Este é um milagre, irmão. Quem confessa os seus pecados nasce para Deus. Glória a Jesus. E quando ele confessa e Deus troca o nome, ele diz: eu vi Deus face a face, e este lugar será chamado Peniel. Eu vi o Senhor face a face, e eu não morri, Ele salvou a minha alma. Jovens, eu vou dar um conselho para vocês, pela palavra de Deus. Deus não chama perfeito, como eu já disse aqui, mas Ele chama aqueles que querem compromisso, aqueles que anseiam fazer a sua vontade. Você só vai errar se você quiser, porque a graça de Deus, ela não é liberdade para ninguém pecar. A graça de Deus é um empoderamento do Espírito Santo para você dizer não para o pecado. Aleluia. Deus se manifestou na vida de Jacó e transformou quem ele era. Deus quer se manifestar também nas nossas vidas e se revelar para nós de um jeito que talvez a gente ainda não conheça. Ele disse: eu vi Deus face a face e Ele me salvou. O Senhor vai de encontro com você. Ele vai se revelar para você face a face e vai sair da tua boca: eu sou Jacó. Pecado tem nome. Não diz para Deus: perdoa os meus pecados. Chama o pecado pelo nome. Senhor, me perdoa, Senhor, porque os meus olhos se tenho colocado sobre coisas imundas, porque a pornografia tem feito parte da minha vida. Me perdoa porque falei o que não devia. Senhor, me perdoa porque olhei para que não devia. Ponha nome no teu pecado e confessa diante de Deus o teu Jacó, porque Ele tem perdão e tem bálsamo para a tua vida. Glória a Jesus. Você sairá da presença de Deus dizendo: eu vi Deus face a face e Ele mudou a minha vida. Deus é fiel e poderoso para mudar a vida de todos nós. Ele não nos chama porque nós podemos. Ele chama por aquilo que Ele pode fazer. Quando Ele olhava para Jacó, Ele nunca viu um Jacó. Ele sempre viu um Israel. Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados. Ele vê um coração arrependido debaixo da graça de Jesus Cristo. E Ele vê um Israel de Deus. Um Israel de Deus que vai ser um missionário, uma missionária, um pregador da palavra, um crente santo, um filho abençoado, um cidadão de bem, que aonde chegar a luz, o sol da justiça entrar junto e vai brilhar para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a igreja e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus por essa palavra. Nós ouvimos aqui muitas instruções. Nosso grupo de louvor estará adorando a Jesus mais uma vez. Na verdade, eu pensei que as irmãs iam pegar uns textos assim, mais claro para nós. É o que nós homens esperávamos. Então eu deixo um versículo aqui
para as moças que estão aqui, para as moças que estão nos ouvindo, que o apóstolo Paulo fala lá para Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, e o apóstolo Paulo fala sobre os deveres das mulheres cristãs. Então eu vou ser bem específico aqui, bem direto. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. A irmã Nadine falou um pouco sobre a sensualidade. As mulheres tenham pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. E aí nós vemos lares que a mulher ela quer confrontar o homem. E quando ela quer confrontar o homem, ela perde toda a sua singeleza, toda a sua delicadeza. Ela quer ir para o embate, para o combate. Porque a sociedade ela quer feminilizar, fazer feminismos. Não sei se é bem essa palavra, mas ela quer estar igual, superior aos homens. A Bíblia diz outra coisa: sede sujeita, mulheres, aos vossos maridos. Às vezes em casa, e eu sempre falo na igreja que eu estou, e para os jovens, a gente se expõe. Nós expomos a nossa vida para a congregação que estamos. Então quando há uma discussão lá em casa, aí a Nadine ela quer falar algo, aí eu vejo que ela perdeu a razão. Eu falo: não, você ganha de mim quando você está em silêncio, mas quando você quer discutir comigo, você não ganha. Então quando eu falo as coisas e ela fica em silêncio, eu falo: está aí uma mulher que teme a Deus, uma mulher que honra os princípios cristãos, uma mulher que não quer ganhar na discussão, que não quer ganhar ali pela força. Não, ela fica quieta. Quando ela fica quieta, eu falo: oh Jesus, obrigado pela esposa que o Senhor me deu. E eu volto atrás nas minhas palavras, nos meus pensamentos, e acontece ali a união, o perdão, o amor, porque o Espírito Santo está neste casamento. Agora quando há as discussões, a altivez de voz, aí o Espírito Santo ele se afasta, porque ele não acha espaço nos corações. Então fica aqui essas minhas palavras rápidas. O apóstolo Paulo falando ali para Timóteo. Eu ouvi uma pessoa falando esses dias, eu vou citar o nome aqui, é a Helena Tanuri. Há alguns anos eu ouvi ela dizer que ela tem prazer em passar a camisa do esposo dela, e ela não gostava de passar roupa. Não sei se os irmãos já viram ela dizer isso, mas hoje quando ela passa a camisa do marido, ela fala: Jesus, essa é a camisa do meu esposo, ele é teu servo, abençoa meu esposo onde ele estiver, nos negócios dele, abençoa ele na sua casa. Senhor, eu estou cuidando aqui da camisa do teu filho. E ela agora diz que ela ama passar roupa. A minha esposa disse que ela foi chamada para estar dentro de casa, cuidando do lar. E quando nós fomos se casar, eu falei: você tem que trabalhar para me ajudar. Ela falou: eu não vou trabalhar, eu vou cuidar da casa. Eu falei: mas você precisa me ajudar, como é que a gente vai fazer? Ela falou assim: olha, eu prefiro cuidar da comida, da roupa, da casa, eu gosto disso. E aí eu falei: então tá bom, vamos ver como é que vai ser. Irmãos, hoje eu vejo que eu lucro mais com a minha esposa dentro de casa, não porque ela é a minha serva, não é isso, por favor, não confunda as palavras. É que eu tenho ali uma esposa que está cuidando dos meus filhos, orientando, falando do amor de Jesus a eles. Nós estamos numa época que ela tem que ficar ali no computador com a minha filha, tendo aula. Se ela estivesse fora, como é que eu estaria hoje gerenciando isso? Deixaria minha filha para outros cuidarem. Hoje eu vejo que há um lucro muito grande para a nossa família com isso. Quando eu vou me arrumar para vir à igreja, ela põe o terno, a gravata, a camisa, o lenço e o sapato. Quando eu saio do banho, está tudo ali,
todas as minhas roupas. Já há 14 anos ela tem feito isso. E eu falo: Jesus, eu te agradeço pela vida da tua filha que o Senhor colocou no meu caminho. Busque alguém que ama a você e que ama cuidar do lar. Mas, Senhor, eu não vim para cuidar do lar, mas é a responsabilidade da mulher cuidar do lar, cuidar dos filhos, cuidar do esposo. Eu vou parar por aqui. Deu para entender? Porque hoje o feminismo, ele quer deixar a mulher longe do lar, longe de casa, longe do esposo. E ela chega tão cansada dos seus afazeres externos, que não tem o tempo para o marido, para os filhos. E aí a sociedade está ficando desse jeito. Fica essa orientação para os irmãos. Nosso grupo de louvor adora Jesus. Depois a irmã Nadine tem uma palavra final e nós vamos para os nossos agradecimentos. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, cura aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu
como é bom estar na presença do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos, a todas as jovens que estiveram aqui conosco nesta noite. Deu para falar só um pouquinho. As jovens aqui da sede, principalmente, sabem que eu gosto de falar bastante. E nós vamos ter várias oportunidades ainda de estar falando, porque é bom falar de Jesus, é bom falar o que Ele tem feito nas nossas vidas. E assim como o pastor André estava dizendo, que é meu esposo, a gente tem que temer ao Senhor, obedecer a Ele, né? E como esposa, a gente fala aqui, a gente falou muitas vezes aqui, como esposa, né, como jovem que vai se casar, porque esse é o desejo de toda jovem, é se casar um dia. Mas saiba que em tudo, primeiramente, busque ao Senhor, busque o conselho dos seus pais, busque a direção do Espírito Santo e saiba que você não vai errar, que você vai ser muito feliz. E é isso que eu desejo para toda a nossa madame do nosso campo, que vocês sejam abençoados, que vocês tenham casamentos felizes, que vocês sejam prósperos nos seus negócios, nas suas profissões, que Deus abençoe vocês grandemente. Esse é o desejo do meu coração. Eu agradeço também toda a nossa diretoria da mocidade, ao nosso pastor José Cláudio, que é o meu pai, e que eu tenho muito orgulho de falar dele, porque ele tem sido uma bênção na minha vida, na vida do meu esposo, dos meus filhos, a minha mãe, porque sempre nos instruiu, sempre nos ajudou. E se nós estamos aqui, primeiramente pela misericórdia do Senhor e depois pela sua instrução e pela sua ajuda. Eu agradeço também ao meu esposo, que Jesus continue abençoando a vida dele grandemente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então está aqui, meus irmãos, nós somos dependentes da misericórdia de Jesus. E somos agradecidos ao nosso Deus. Ele tem nos unido, esse ano são 14 anos juntos, não é? De feliz união. Nós vivemos ainda, nós rimos juntos, nós conversamos, nós temos sonhos. A gente tem nosso lar, meus filhos, o Ebraim e Samira, filho de pastor Foge, irmãos, não estou achando eles aqui. Mas nosso lar é abençoado. Então nós queremos que o lar de vocês também sejam abençoados. Às vezes nós ficamos ali em casa vários meses sem fazer uma compra, uma despesa, só repondo o que nos falta. A gente vê a multiplicação de Deus em todas as coisas. Nós passamos dificuldades, preocupações, situações adversas, coisas de doença, tudo que uma família passa, a gente passa também. Mas a gente passa com Jesus debaixo do nosso teto. Tudo que a gente faz em casa, a gente põe Jesus. Jesus, entra aqui no nosso quarto, na nossa sala, no nosso banheiro. Jesus, passa aqui em casa agora. Vem Espírito Santo conosco, entra conosco. Quando a gente vai viajar, quando a gente chega, a gente agradece a Deus. Então são coisas que, se você quiser tirar Jesus do seu relacionamento não vai ter fundamento. Qualquer vento, qualquer chuva vem e vai levar a casa, e grande será o prejuízo de toda a edificação, de todo o investimento que colocou-se num relacionamento, mas ele vai embora. Meus irmãos, nós temos aqui 2 pessoas que aceitaram Jesus online. Dá para dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Jesus. Retornaram para o Senhor, a Valdinéia Rodrigues de Apiacás, lá do Mato Grosso, e a Maria Ota, ela é aqui de Americana. Deus abençoe vocês. Tem muitas pessoas nos acompanhando, são inúmeros pedidos de oração. Nós vamos orar por todos, de uma maneira, totalizando todos, vamos entregar para Jesus, porque Ele conhece a causa de cada um. Cidades que nos acompanham, lá o estado de Piauí, cidade de Teresina, Avaré, São Paulo, Araraquara, Recife, lá no Pernambuco, o estado do Rio de Janeiro, Guarujá, Catanduva, Apiacás, como eu já falei, Brasília, Distrito Federal, e muitos outros
que nos acompanham neste momento também, que nós não conseguimos aqui falar o nome de todas as localizações, mas amém. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a todos, a nossa preletora de hoje, irmã Vânia Villalon, Deus continue abençoando. E o convite nós vamos fazer a vocês agora. Há alguém que queira retornar à casa do Pai, que se encontrou distanciado, que essa palavra que a irmã Vânia pregou, falou com você. Qual é o seu nome? O que você tem feito? Jesus pergunta hoje, qual o seu nome de novo? Eu vou te dar um novo nome. Eu quero mexer aí no seu caráter. Eu vou deslocar a tua junta. Volta para Jesus. Alguém dê um sinal assim com uma de suas mãos, nós estaremos orando. Aí mesmo de onde você está, levante sua mão junto com a minha. Rompe essa barreira da timidez. Jesus quer te dar um novo nome. Seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Alguém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe então todos os nossos irmãos. Os nossos avisos: Santa Ceia do Senhor no sábado para todas as congregações, é dia 12 de setembro. E o horário, alguns é 19 às 21, a outro é 18h30 às 20h30, mas também tem um sistema drive-thru para aqueles que não podem estar ainda no meio dos irmãos, no meio do público, que tem algum problema, alguma infecção, enfim, das 9 da manhã às 12 horas, em todas as nossas congregações. Mais alguma coisa? Domingo, escola dominical pela manhã, né? Todos os irmãos já podem vir, somente as crianças e os jovens que ainda não têm aula, mas temos as aulas online aqui na sede, que tem sido uma bênção. Então você que não pode vir, acompanhe online pelo Facebook, mas os outros irmãos que podem vir, já temos aqui durante a manhã e em todas as congregações. Tem mais uma aqui. A Ivete de Souza acaba de voltar para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Ivete, que o Espírito Santo te abrace aí onde você estiver. Que essa tristeza, essa depressão, essa angústia, agora o Espírito Santo tira do seu coração. Nós vamos estar orando para todas essas pessoas e para os irmãos aqui presentes. Fiquemos em pé. Nosso irmão Robson vai estar orando a Jesus. Glória a Deus. E nós vamos estar dando a bênção apostólica, e o nosso grupo de louvor, com toda a alma dama e com todos os irmãos, estará adorando a Jesus mais uma vez. Glória a Jesus. Oremos todos por tudo de maravilhoso que o Senhor fez até esse momento. O Senhor falou conosco, com certeza profundamente. Nós vamos sair daqui agradecidos e com certeza enriquecidos por tudo que Ele fez. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano e eterno, em cuja presença estamos. Pai eterno e glorioso, nós te agradecemos por mais um culto, Senhor. Te agradecemos pela sua palavra que foi pregada, por falar conosco aos nossos corações, nos corrigindo, Senhor, naquilo que mais precisamos. Somos, Senhor, agradecidos por estar aqui, enfrentando tantas dificuldades ao longo desses meses. O Senhor tem nos dado graça, tem nos dado, Senhor, saúde para permanecer e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Somos, Senhor, também agradecidos pelas almas que se renderam a Ti nesta noite, aceitando o chamado da cruz. Pai eterno e glorioso, visita cada coração, cada dificuldade neste momento. Pessoas que estão em dificuldades, que têm seus familiares às vezes em leito de hospital. Faz um grande milagre neste momento, Senhor, porque há pessoas que elevam o seu pensamento à cruz do Calvário na certeza da vitória. Pai bondoso e santo, nós te louvamos e agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para nós, estenda as suas mãos, nós que estamos aqui, você no seu lar também. Há uma bênção de Deus para a sua vida ainda. E a bênção é esta: que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria, a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos juntos digamos amém. Ide em paz em nome do Senhor Jesus. Nosso grupo de louvor adore ao Senhor.
habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens. Sim, o Rei. Terá a honra de subir a Ele, e quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia, as mãos e o coração guarda, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso és, Senhor.